Você botou o Vitor Roque? Botou o Vitor Roque? Botou nada. Deixa de ser mentiroso. Tá no ar o Presta Atenção no Cartola. Lá dentro! Presta atenção no Cartola. Eu sempre trago alguém que é brabão no Cartola. E esse aí, meu amigo, não é só brabo no Cartola, não. Ele é brabo também no futebol virtual. Bota na tela o Mito Abdala. Já foi meu comentarista, já transmitimos juntos no Sport TV. E o cara é fera demais, mas não me passa macete do joguinho lá. Pô, tem que me passar, eu quero subir, pô. Valeu, Mito! Teve aqui em Niterói e nem veio tomar um café comigo, pô. Pô, hello, my friend, tamo junto, Dandan. Pô, me deu vontade de ir em Niterói, principalmente pra conhecer o seu porteiro, porque a resenha com ele ali é top demais, tô sempre acompanhando. Pô, muito bom estar aqui com você, né? Você é um cara aí que, pô, tem grande influência aí na minha carreira ali. Quando eu comecei com a minha vida de influenciador, foi aquela época que a gente trabalhou junto ali na TV, ali meio que deu um start. Pô, cara, você tem que começar a gravar, criar um canal no YouTube. Aí eu comecei a falar de Cartola também. E vamos pra cima agora, os macetinhos no game. Tem que ser no sapatinho, tem que assistir minhas lives ali, dar aquele engajamento, vambora. Pô, você sabe que eu assisto, tô sempre lá, pô. Mas não consigo aprender, não consigo aprender. Agora vamos falar de Cartola. Mito, botou o Vitor Roque? A galera tá escrevendo aqui se botou o Vitor Roque ou não. Quero saber se ele tá no seu time nessa rodada, porque o homem fez 3 gols na vitória do Palmeiras contra o Internacional. Cara, pra salvar a minha rodada, Vitor Roque tá na reserva de luxo. Errei no capitão. Que inclusive, se fosse o Pedro, ele entraria no lugar do Pedro, né? Mas o meu capitão é o Hulk, então esse é meu único ponto negativo. O Vitor Roque vai subir para substituir ali o Pedro, né? Então, como ele não era meu capitão, mas tá bom. Eu tô fazendo 87 pontos, ô Dandan, contando que o Vitor Roque vai subir. E ainda tem o Caio Jorge, que eu tô naquela esperança se o Caio Jorge vai jogar ou não, que a gente tá gravando aqui. O Caio Jorge ainda não jogou, a gente ainda não sabe. Não, e total, porque assim, o Caio Jorge não tava como opção, né? Do Cartola nessa semana. E aí muita gente não botou. Se o Caio Jorge jogar e ele bombar, tu vai tirar onda. Exatamente. Então é aquela famosa quem não arrisca não petisca, né? Eu fiz ali uma análise, pô, o jogo é só segunda-feira, tudo bem que ele é dúvida, tá vindo de uma lesão, mas vai jogar depois de ver Flamengo e Palmeiras aí com grande probabilidade de vitória. Então eu quis dar essa arriscada. Vamos ver se vai dar bom, Dandan. Você acha que ele joga? Você acha que ele, pelo que você tem acompanhado, porque o cartoleiro é assim, começa a acompanhar, deve estar acompanhando todos os setoristas do Cruzeiro para saber se o Caio Jorge vai jogar. Cara, eu vi uma notícia que ele tinha treinado direitinho lá no último treino com bola do Cruzeiro, então assim, eu acho que ele joga. Tem aquela questão, né, cara, de não querem forçar ele também para não ter a possibilidade de uma lesão. Mas eu acho que pelo menos no banco ali, cara, o jogo tiver ali apertado, chama o Caio Jorge, porque, ô Dandão, o Caio Jorge não tá precisando nem correr, cara. Se quiser colocar ele lá só pra ele ficar dentro da área nos escanteios, a bola tá batendo no cara e tá entrando, cara. Ele tá no momento, não tem jeito. O cara tá fedendo a gol, cara. O que você falou, botar ele de goleiro, ele vai arrumar um jeito de botar a bola na rede. Eu acho que ao lado do Arrascaeta, assim, é difícil até saber quem é o melhor no campeonato, né? Se é o Arrascaeta ou o Caio Jorge. Você votaria em quem, hein? Agora! Você tem que votar em alguém agora como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Cara, nesse momento, pela liderança do campeonato, Arrascaeta. Porque assim, o Caio Jorge ele é o protagonista do Cruzeiro, né? Não tem jeito. Mas eu acho que ele divide um pouquinho com o Matheus Pereira esse protagonismo. Já no Flamengo, cara, eu acho que não tem ninguém dividindo esse protagonismo com o Arrascaeta no momento, não. O Pedro voltou a jogar um pouquinho melhor, mas ainda tá abaixo, então eu acho que o Arrascaeta ele meio que tá carregando o Flamengo, cara. Todo jogo ou é gol dele ou é assistência, então assim, eu acho que nesse momento o Arrascaeta tá carregando mais o Flamengo do que o Caio Jorge. O Caio Jorge tem mais tem companhia jogando no mesmo nível que ele ali, como é o caso do Matheus Pereira, por exemplo. Mas assim, ô Dandan, na minha opinião é quem for campeão. Se o Cruzeiro for campeão, Caio Jorge craque do campeonato. Se o Flamengo for campeão, o Arrascaeta craque do campeonato. E se o Palmeiras for campeão, talvez até um Tigrinho aí, porque o Tigrinho tá começando a aquecer, né, cara? Tá começando a aquecer.
E eu botei, inclusive, na minha rede social, lá no Dandan Sport TV, porque eu defendo o Tigrinho, não é no Palmeiras, não, é na seleção brasileira. Porque, para mim, seleção brasileira tem que ter alguns jogadores permanentes. Ah, mas ele não tá bem, ele tá na reserva do Real Madrid. O Endrick tem que estar na seleção, pô. São jovens que já mostraram que definem, que não tem negócio de sentir camisa. Então, para mim, o Vitor Roque e o Endrick, Estevão, seriam convocações permanentes da seleção. Então, eu sempre dei moral pro Tigrinho. E tô feliz porque eu fiquei assim, cara, acho que ele voltou pro Brasil, não vai dar bom não, mas agora tá arrebentando de novo. E o Arrascaeta, o Mito Abdala, tá no meu time direto. Fez 14 pontos nessa rodada e, mais uma vez, não me arrependi de ter colocado o Arrascaeta. Eu esqueço ele aqui no meu time. Ele joga sempre também no teu? Joga sempre, e inclusive, Dandan, foi até bom você puxar esse assunto, porque ontem, antes de dormir, cara, eu botei a cabeça no travesseiro, e isso é real, tá? Isso não é loucura, não. Eu botei a cabeça no travesseiro e pensei. Por quê? Porque antes de dormir eu gosto de ver os melhores momentos. E você dorme assim? Também? Aí vem aquela nuvenzinha com os pensamentos? Vem a nuvenzinha, uma nuvenzinha gigante, né? E aí, antes de dormir, eu botei pra ver os melhores momentos do jogo do Flamengo, porque eu não conseguia assistir o jogo. E aí eu tava vendo lá o Arrascaeta jogando pra caramba, eu vi que ele fez 13 pontos, né? E aí, Dandan, me veio na cabeça, cara, se eu nunca tiro a Arrascaeta do time, se o cara nunca faz menos de 10 pontos, por que eu não coloco ele de capitão no meu time, cara? Então, assim, uma autorreflexão, eu fiquei meio revoltado comigo mesmo. É claro que nessa temporada do Cartola, a gente acaba colocando o nosso capitão meio alinhado com reserva de luxo, né? Porque a gente quer, se o capitão não for bem, a gente quer ter uma segunda chance. Mas, cara, eu tô revoltado, porque não tinha dúvida que nessa rodada o Arrascaeta era a principal unanimidade da rodada. Por que eu não botei o Arrascaeta de capitão? Então, cara, fica até a pergunta pra galera aí, porque eu vejo pouquíssimas pessoas botando o Arrascaeta de capitão, e eu vejo pouquíssimas vezes o Arrascaeta decepcionando. Eu vou levantar. Isso aí é muito bom, o que você tá falando. Isso é muito bom, porque a gente tem a mania de botar atacante, né, de capitão e tal. Mas aí a gente não pensa no todo, nas 38 rodadas. Eu vou pedir para a galera, Roberto Veloso, fazer um levantamento. Quantos pontos o Arrascaeta fez até agora no Cartola? E se ele fosse capitão em todas as rodadas? Cara, sem dúvida seria o maior pontuador do Cartola. E isso que você está falando aí vale realmente botar a cabeça no travesseiro, com a mãozinha junta, surgir aqui a nuvenzinha e pensar por que o Arrascaeta não é o capitão da galera. Próximo jogo do Flamengo é contra o Vasco. Vai botar o Arrascaeta de capitão, Abdala? Cara, eu vou te falar uma coisa. Clássico, o homem gosta de decidir. Eu quero saber se o Diniz vai tentar sair tocando contra o Flamengo ali. Se ele botar o time para tentar sair tocando, eu acho que tem uma grande chance do Flamengo se dar bem em cima do Vasco. Ou se ele vai vestir o sandalinha da humildade, ele vai jogar mais atrás. Eu acho que é uma ótima opção, cara. Tanto o Arrascaeta quanto o Pedro, né? Porque aí o Pedro também ali tem o fator clássico, sempre tem um pênaltizinho, né? Uma discussão, uma polêmica. É difícil o Pedro ir também 2, 3 jogos seguidos mal, né? Normalmente, se ele foi no próximo ele faz a festa. Então eu acho que fica nessa briga. Mas, Dandan, se for pra pensar com os números, é Arrascaeta, ponto. Não tem jeito. Capitão. Não tem choro. Pois é, e o jogo contra a equipe do Vasco, domingo, 5h30, Maracanã. Então, vai ser, sem dúvida, um jogão de bola. E o Vasco, você falou de Diniz aí, o Vasco pegou o Botafogo, que para mim tá abaixo do Flamengo nessa temporada, e não ficou retrancudo não, mano. De vez em quando ia lá dar uma beliscada. Jogou bem, né? Inclusive, no primeiro jogo em São Januário, jogou melhor do que o Botafogo, né? Cara, é aquele negócio, né? Eu até considero o trabalho do Diniz um bom trabalho no Vasco, porque o Vasco passou a jogar futebol, né? Que antes não jogava. Só que alterna muito, né, o Dandan? Tem aquela... Eu não sou torcedor do Vasco, mas acredito que o torcedor do Vasco deve pensar assim, pô, tem aquele jogo que parece que vai, agora engatou. Pô, ganhamos o Santos lá, agora vai. Aí no jogo seguinte a gente toma aquele banho de água fria, né? Então, precisa entender como é que vai ser esse Vasco. Só que assim, o Vasco tem jogado melhor contra times mais fortes, né? Acho que isso é uma evidência, né? E é um clássico, cara. Cara, eu sou daquela época que clássico não tem favorito. É claro que ultimamente isso tem mudado, né? O Vasco vem um tempo sem ganhar o Flamengo, mas eu respeito muito, porque eu sou da época que
o Flamengo era muito pior que o Vasco e o Flamengo conseguia ganhar do Vasco. Aí depois teve uma época que o Flamengo investiu mais ali com Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro, e não ganhava um jogo daquele Vasco com o Rodrigo, com jogadores inacreditáveis. Então, assim, eu sou dessa época aí de que clássico não tem favorito. É isso, vamos ver, vai ser um super jogo. Abdala, para a gente fechar aqui a nossa resenha, você já falou do Arrascaeta que estará no seu time. Dá um atacante aí para a próxima rodada, só para dar de brinde para a galera que segue aqui o Presta Atenção no Cartola. Cara, eu acho, o Dandan, além do Pedro que eu já falei, eu vou falar também do Vitor Roque, cara, porque o Vitor Roque, ele já vinha no nosso radar, porque ele vinha fazendo uma média básica muito boa, ele tá sendo um cara muito participativo, vem fazendo pelo menos 5, 6 pontos de média básica. E, cara, a gente conhece, né? Que para quem conhece da bola e acompanha, assiste futebol, quando o jogador entra numa boa fase, ainda mais um cara com o potencial do Vitor Roque, porque eu concordo com você, tá dando. Inclusive, eu fui muito criticado, porque eu também apoiei que o Vitor Roque tem que estar na seleção. Na época que o Palmeiras anunciou o Vitor Roque, eu falei que foi uma baita contratação, porque pagaram caro, mas ele tem 20 anos só, cara. Parece que o Vitor Roque já tem uns 28, porque ele tá há muito tempo aí jogando, mas ele começou com 16 anos, cara. Então o Palmeiras ainda vai vender ele por mais. Daqui a pouco ele sai aí com 22 anos, por muito mais. Então, assim, uma coisa que a gente aprende com o Cartola, fica até de dica pra galera. Pessoal, sigam os jogadores, né? Coloquem os jogadores que estão em boas fases. O cara tá em boa fase, irmão. Bota ele, já foi assim. O Thiago Galhardo lá atrás, aí, já que o Thiago Galhardo tá sempre aí nas notícias. Foi assim com o Marinho, por quem não lembra do Marinho? Coisa linda. Quando o cara tá em boa fase, Danda, só coloca. Se ele for mal, você fez sua parte, mas é difícil ele ir mal. Porque até quando ele vai mal, ele vai ali, faz a médiazinha básica dele, deixa 5 pontinhos, então tá legal. O Abdala é da resenha, o programa já tá estourado. Vai ter um jogo aqui que eu tenho que falar, que vai ser um jogo diferente, que ninguém nunca imaginou que talvez seria a meta do Cartola para a próxima rodada. Meta é um linguajar de gamer, né? Mas aí o Abdala entende. O Mirassol e Juventude. A galera vai em peso nesse jogo da próxima rodada, Abdala. Mirassol e Juventude. Pô, isso aí é um dos outros pontos fracos meus aí na temporada. Eu tô com um ponto fraco de não acreditar nesse Mirassol. Eu sempre vou deixando. Não, nessa rodada eu não vou botar ninguém do Mirassol. Não é possível. Dessa vez o Mirassol perde, aí vai o Mirassol e ganha. Então, assim, Reinaldo, né? Reinaldo não tem como ficar de fora, porque o Reinaldo, os números dele é inacreditável. Ele é o artilheiro do Mirassol no campeonato, com 8 gols, ainda tem 4 assistências, então é inacreditável. Aí outro cara para ficar de olho, Dandan, Lucas Ramon, lateral, muito bom também, muito bem, desarmando legal. Acho que vale até pensar nessa dobrinha aí das laterais do Mirassol, né? Já que o Juventude tem feito pouquíssimos gols fora de casa, né? E tem a parte ofensiva. Cara, não tem nenhum atacante que chama muita atenção da gente, né? Vamos ver se o Chico vai jogar, o Chico da Costa, mas eu tenho um probleminha com ele, que a média básica dele é muito ruim. Só que o Juventude consagrou vários centroavantes ao longo do campeonato, né? Então é meio difícil de colocar o cara, velho. Ô, Abdala, obrigado pela moral, resenha muito boa aqui no Preste Atenção no Cartola. Vamos marcar um X1 lá no futebol virtual. E me passa os macetes, meu garoto. Vende aí sua rede social, onde a galera te encontra. Quem quiser aprender também a jogar futebol virtual, é só seguir o Mito Abdala. Pô, galera que quiser acompanhar aí, Mito Abdala em todas as redes, lá no Instagram, eu tô sempre postando vídeos também, repercutindo a rodada do Brasileiro. Eu diria que eu procuro polêmicas da arbitragem para estar falando sobre também, enfim. Maior corneteiro na rede social. Eu sou revoltado com a arbitragem, inclusive nessa rodada teve erro pra cacete. Não expulsaram o Taliari lá numa entrada criminosa lá no Samuel Lino. Também teve aquele erro lá, o pênalti que não marcaram em cima do Neymar. Inclusive, né, você botou o Neymar no Cartola que você me contou. Botei Era pra ter tido um pênaltizinho pro Santos ali, hein? Era pra ter tido. E a minha ideia a galera pode me acompanhar pelo Instagram. A galera pode me acompanhar pelo Instagram, tô sempre repercutindo a rodada lá. E no YouTube eu sempre faço uma live, Dandan, faltando 1 hora para fechar o mercado,
uma livezinha de Cartola FC pra galera que quiser acompanhar. É aquela live do desesperado, sabe? Daquela galera que tá procurando informação em cima da hora. Então tô sempre ao vivo ali. Quem quiser acompanhar lá no YouTube, só procurar Mito Abdala. Valeu, my friend. Até a próxima. Coisinha linda demais. Tamo junto. Valeu, galera. Eu volto na próxima semana sempre com o Brabão ou Brabona do Cartola. Até a próxima semana com Presta Atenção no Cartola. Valeu!